nessa parte de energia renovável onde você está hoje, ela é focada somente, tipo, em property, engenharia, ou em tudo, uma cadeia, ou não é específico de um ramo, sim? Sim, não é específico de um ramo, tá? Assim, via regra geral, eu acho que uma coisa... Isso depende um pouquinho da corretora, obviamente. Cada uma tem sua maneira de trabalhar as linhas de negócio, mas acho que a Howden é uma corretora ainda um pouquinho menor. Aqui no Brasil, no mundo também, está crescendo muito, mas ainda tem, assim, aquela questão que o que você vê de oportunidade, abraça e vai para frente. Então, via de regra, na nossa empresa, a gente tem bastante liberdade para trabalhar várias linhas de risco, para inventar, junto com as seguradoras, novos produtos que a gente vê que poderiam mitigar algumas lacunas que tem, né, no risk management dos clientes, onde não tem seguros, etc. Então, na realidade, assim, a gente trabalha em energias renováveis, todas as linhas de seguros materiais. Materiais, estamos pensando em grandes riscos, né? Uhum. Então, construção, RE, né? De transporte também, Marine Cargo, que é importante, RC de obras, e aí tem terrorismo, às vezes tem responsabilidade ambiental, né? Depende muito de cada projeto, obviamente, que tipo de seguro que a gente trabalha. E depois, na área operacional, tem os riscos de property, RO, de novo RC, e toda a parte também de lucros cessantes, né? Além de alguns seguros, dependendo, muito específicos, que podem ser seguros paramétricos, que a gente pode depois explicar, seguros novos, produtos estruturados, que são feitos de uma maneira customizada para aquele projeto, porque tem alguma necessidade específica. Mas é uma gama assim, muito grande de possibilidade de conhecimento. Isso é uma coisa que me atraiu muito também, porque querendo ou não, na minha experiência de subscritor, eu via só RO. Era focado em RO. Agora eu vejo todo tipo de seguro. Eu tenho que entender. E para poder entender, tem que estudar muito, né? E eu preciso explicar para os meus clientes e poder apoiar eles. Então, tem sido uma experiência muito interessante essa parte toda. Pô, que legal. E Severin, quem contrata esse tipo de serviço, dessa assessoria? Certo. É o cliente direto, a corretora vende esse pacote? Como... Ou assim, é uma coisa... sei lá, os financiadores, a gente tá falando até, né? Uhum. Então, vamos começar de um exemplo. Tá. Eu acho que é a maneira mais fácil de entender, e depois a gente pode entrar em mais detalhe e ver as facetas disso. Uhum. Mas, antes de tudo, eu gostaria de falar né, o que é importante nessa parte de consultoria. Na realidade, eu acho que é uma questão importante entender o papel do corretor de seguros. Uhum. Hoje, não mais simplesmente como um corretor de placement, né, que está ali para intermediação da venda de seguros. Junta a seguradora com o cliente e vende o seguro. E fecha e pronto. Não, ele tem hoje um papel muito mais importante, na realidade, acompanhar o cliente em todos os tipos de pensamento sobre risco que ele tem no seu negócio, nos seus projetos. Então, inclusive nos projetos de energias renováveis, quando a gente trabalha, inclusive o placement, a gente muitas vezes começa 2, 3 anos antes de o projeto começar a construir com assessoria de risco, porque a gente tem que ajudar o cliente a escolher a tecnologia certa, né? Uma tecnologia que às vezes não pode ser prototípica, ou que não tem aceitação num certo mercado onde ele quer investir. Melhor descartar, melhor escolher uma que não tem um histórico de sinistro muito grande, que a gente já tem dados sobre isso. Enfim, e são N questões. Aí a questão contratual, que o cliente tem também, que ele fecha com fornecedores, com fabricantes, etc. Juntar tudo isso, quais são os riscos daquilo. E vai além daquilo que é só o placement, né? Então, resumindo, a gente se vê como, em geral, não como um corretor de seguros, senão como um risk advisor, um consultor de seguros. Eu acho que isso é muito importante. E aí, voltando um pouquinho mais para a sua pergunta, desculpa aí fazer todo esse parênteses, mas eu acho que é importante também como o nosso cliente vê a gente hoje.
A gente imagina, então, um projeto eólico no Brasil, né? Nos últimos anos, o Brasil tem crescido muito na parte renovável, o potencial é imenso. Eu acho que só de eólicas onshore, hoje a gente tem mais que 15 gigawatts já instalado. Acho que uns 13% da matriz energética do Brasil hoje em dia já é proveniente da energia elétrica eólica. É mesmo? É a segunda fonte hoje na matriz, né? Atrás, obviamente, da hidrelétrica, que sempre tem sido uma grande fonte aqui no Brasil, naturalmente. E então, vamos lá. Tem uma empresa nova que quer investir numa planta eólica no Nordeste, onde o vento é muito bom. E ela vai precisar de 100 milhões de dólares para garantir esse projeto. Normalmente, como funciona? A empresa que está desenvolvendo esse projeto investe uns 20% a 30% de equity numa empresa que vai ser constituído com fim específico para construir e operar esse parque eólico. E procura o resto, os 70% ou 80% do financiamento que ela precisa no mercado financeiro. Muitas vezes com bancos de desenvolvimento, pode ser brasileiros ou internacionais, né, o BNDES, o BID, etc. Ou com bancos também comerciais, internacionais grandes ou nacionais também, que investem nesse tipo de tecnologia. Isso é uma maneira muito comum de hoje em dia se financiar qualquer tipo de projeto de energia renovável. Então, não só de eólicas, energia solar, hidrogênio, hidrelétricas também, outros tipos de infraestrutura também. Isso chama no mercado internacional Project Finance. Aqui em português seria, acho que financiamento de projeto. E aí entra o consultor de seguros, porque o projeto não vai ter alguma... Ter uma segurança. Exatamente. Precisa ter uma segurança, porque a empresa que vai construir esse projeto, que recebe o dinheiro do banco, é uma empresa SPE, né? Sociedade... como que era a palavra? Propósito específico. Exatamente. Muito obrigado, Botar. Que não tem nenhuma garantia para dar para o banco. Então, como se justificaria o banco desembolsar 80 milhões, nesse caso, para uma empresa que não tem histórico e não tem nenhum bem? É estranho, né? Tipo, sei lá, vou jogar isso aí para uma empresa que acabou de ser aberta e... É só para aquilo, né? É diferente de corporate finance, de financiamento corporativo, que... Por exemplo, um imóvel que a gente pode financiar, o banco toma o imóvel que financia como garantia. Então, se o devedor não paga mais, ele toma o imóvel e tem a garantia aí que ele vai rever o dinheiro. Agora, no caso de Project Finance, não é assim. Então, obviamente, o seguro, né, garantir essa obra, que nada grande aconteça com isso, tem uma importância muito grande para o banco que investe para o projeto, porque só assim, tendo uma construção boa, funcional, eficiente e depois uma operação também sem riscos, né? Sem riscos, com poucos riscos ou com os riscos que existem mitigados, que o banco vai ter certeza que vai receber o dinheiro de volta, né? E aí o banco normalmente, né, requer um assessor independente de seguros para cada projeto que eles financiam. Isso chama due diligence.